O que você precisa saber para viajar para a Europa durante a pandemia? No vídeo de hoje eu fiz uma seleção aí com 10 passos que você tem que percorrer um a um para poder planejar os seus documentos de viagem. Diante de tanta informação aí confusa, notícias que vão saindo sobre o assunto, eu resolvi fazer isso de forma organizada para você poder se planejar. Então esse vai ser o seu guia definitivo aí para poder planejar sua viagem para a Europa. Se você não me conhece, meu nome é Bruno e aqui no canal eu falo sobre dicas de planejamento de viagem. Vem comigo aqui para a tela para ver quais são esses 10 passos para você planejar sua viagem para a Europa durante a pandemia. A primeira etapa é emitir o seu certificado de vacinação do Conect SUS. Para isso, basta baixar o aplicativo do Conect SUS na loja de aplicativos do seu celular ou acessar pelo site oficial do Conect SUS. Faça o seu cadastro em uma conta gov.br e efetue o seu login. É preciso já ter tomado todas as doses recomendadas pelos Ministério da Saúde, ou seja, a dose única da Janssen ou pelo menos as 2 doses e agora também a dose de reforço em alguns casos. Ao tomar as suas vacinas, pode ser que demore um pouco até aparecer no seu aplicativo. O site do Conect SUS recomenda que isso pode demorar até 10 dias úteis, então fique muito atento e vai atualizando conforme você vai tomando sua vacina. Para obter o seu certificado específico da campanha de vacinação contra a Covid-19, vai até a aba dedicada a vacinas localizada no menu lateral. Nela você poderá visualizar todas as informações sobre os imunizantes, como o lote e o fabricante, além do local e a data de aplicação das doses. Depois de checar isto, basta seguir com a sua solicitação e clicar sobre o certificado de vacinação. Lembrando que essa opção só irá aparecer se todas as doses já tiverem sido aplicadas. Automaticamente o sistema emitirá o seu certificado em um QR Code que poderá ser salvo em PDF nas línguas de português, inglês ou espanhol. Para fazer a tradução do seu certificado de vacinação para inglês ou espanhol, basta clicar na bandeira do país que você deseja a tradução. É muito comum as pessoas relatarem que não estão conseguindo visualizar suas vacinas no aplicativo ou não conseguem emitir o certificado de vacinação. Nesses casos, a orientação é que você vá até o posto que você tomou suas vacinas e peça para eles verificarem se de fato foi registrado no sistema essas vacinas. Se tiver sido registrado e ainda assim você não conseguir visualizar as suas vacinações e emitir o seu certificado, a orientação é que você peça para o responsável lá do posto de vacinação, né? Normalmente tem um gestor do posto, ele vai ter a senha em que ele consegue fazer a exclusão das vacinas que já estão registradas e aí você tem que fazer um novo registro. No caso, ele vai fazer um novo registro de todas as vacinas que você tomou. E aí espera alguns dias e vai aparecer lá no seu aplicativo. Ainda sobre o assunto do certificado do Conect SUS, algumas pessoas estão viajando para países em que é exigida, a dose de reforço, como na França, por exemplo, que tem a validade de 4 meses da segunda dose, e você precisa antecipar talvez esse reforço seu. Para isso tem uma portaria, eu deixei lá o link aqui na descrição. Você imprime essa portaria, leva até o posto com seus comprovantes de que você vai viajar para o exterior e que esse país vai fazer, tem essa exigência da dose de reforço, leva isso lá e pede autorização para antecipar a sua dose. Eu tenho um vídeo explicando exatamente tudo isso e todos os vídeos relacionados nesse passo a passo desse vídeo eu vou deixar na descrição do vídeo para você se aprofundar no assunto e esse vídeo não ficar tão extenso. A segunda etapa para planejar a sua viagem para a Europa é conferir as regras e exigências, restrições de viagem para os países que você vai visitar. Cada país possui uma regra específica e aí você tem que conferir cada uma delas. Você consegue conferir essas informações atualizadas em sites como, por exemplo, da IATA, que tem as informações para qualquer país do mundo, e também nos sites oficiais dos governos, embaixadas e consulados. Lá vai ser a fonte mais oficial e atualizada que você vai ter. E para quem está viajando para países da União Europeia, tem um aplicativo que eu utilizo muito, que é o Reopen EU. Já falei em vários vídeos aqui no canal. Então vamos dar uma olhadinha resumidamente o que você vai encontrar por lá. Esse é o site do Reopen EU, vou deixar na descrição do vídeo. Também tem um aplicativo para celular. Nele você vai selecionar qual país que você quer viajar. Então, por exemplo, a Espanha, clique em Vá. E aqui você vai ter todas as informações com as restrições de viagem na Espanha. Use a terceira aba, que é a que fala de pessoas que estão viajando de um país fora do espaço Schengen para um país dentro do espaço Schengen, que é o caso do Brasil para a Espanha. E lá ele vai te falar exatamente quais são os documentos de viagem obrigatórios. Para a Espanha, basta preencher o formulário, o Spain Travel Health, e aí você tem como entrar na Espanha através de uma prova de vacinação completa, o nosso certificado do Conect SUS, como eu acabei de falar, um resultado negativo, que pode ser o PCR ou o antígeno,
ou a prova de recuperação, né, válido por 180 dias. Lembrando que é um documento ou outro, ou seja, se você já tem o seu certificado de vacinação dentro da validade de 270 dias, que é o caso da Espanha, não precisa fazer o teste PCR. O legal do Reopen EU é que ele reúne todas as informações de forma resumida e te dá as fontes oficiais, como eu acabei de falar, como, por exemplo, o Ministério de Saúde da Espanha, perguntas frequentes, o formulário onde você vai encontrar, e tá tudo aqui resumidamente. Eu tenho um vídeo completo em que eu falo cada uma das etapas e como usar cada uma dessas abas do Reopen EU, então dá uma olhadinha nesse vídeo se você ainda tem alguma dúvida. A terceira etapa é conferir as regras de conexão caso você vai fazer uma conexão na sua viagem, ou seja, vamos supor que você vai para a Espanha e tem uma conexão em Portugal, em Lisboa. Como você tem que agir nesses casos? Cada país tem uma regra para conexão e lá no Reopen EU você também vai encontrar essas informações. De volta ao Reopen EU, a última aba é justamente a que fala das conexões, essa que tem um círculo com uma setinha apontando para a direita. Aqui no caso da Espanha, ele fala que os viajantes por via aérea que fazem conexão na Espanha devem apresentar o formulário Spain Travel Health e fala também que se você não sair da zona internacional do aeroporto, não será obrigada a apresentar teste de vacinação, diagnóstico, teste de recuperação da Covid ou certificado de vacinação. Portanto, consulte quais são as conexões que você vai fazer e entra nessa aba do aplicativo para ver o que precisa. Eu tenho um vídeo completo aqui no canal que eu falo sobre vários países mais visitados entre brasileiros, como Alemanha, Holanda, França, Espanha, Portugal, Itália, quais são exatamente as regras de conexão. Esse vídeo vai ficar aqui em cima no card e também na descrição do vídeo. Se tem alguma dúvida também, confere lá para saber mais sobre esse assunto. A quarta etapa é preencher o formulário do passageiro ou o formulário de saúde. É muito comum os países exigirem esse tipo de formulário durante a pandemia. Como eu disse lá no Reopen EU, tem o Spain Travel Health mencionando que você tem que preencher para viajar para a Espanha. Cada país vai ter um formulário específico que pode ser exigido ou não para viajar e tem as condições para preencher. Por exemplo, para pessoas que vai para a Alemanha, não precisa preencher se você vai fazer apenas uma conexão. Porém, se o seu destino final é a Alemanha, aí sim você tem que preencher. Vamos aqui na tela ver um resuminho de como fazer esse formulário. Só voltando aqui no Reopen EU para te mostrar exatamente, que fala que você tem que preencher e assinar o formulário eletronicamente nas 48 horas anteriores ao voo. Normalmente esses formulários devem ser preenchidos entre 48 e 24 horas. E aí ele dá o link em azul aqui do Spain Travel Health. Se você clicar nele, vai cair exatamente na página do formulário aqui da Espanha. Clica nele para preencher e aí ele vai perguntar algumas informações como o número do seu voo, o seu nome, o local que você vai ficar, o seu endereço, informações pessoais, super tranquilo de preencher. A quinta etapa para planejar sua viagem para a Europa durante a pandemia é emitir o seu Green Pass ou o seu passe sanitário, que também é conhecido como passaporte da vacina. Esse é um documento importante porque a partir do dia 1º de fevereiro de 2022, a União Europeia entrou num acordo que os países membros do bloco, os viajantes, podem ter a livre circulação desde que você tenha esse Green Pass. Esse Green Pass você consegue emitir ele por 3 formas. Através de um teste negativo de Covid, que vai gerar um QR Code, que vai ser lido nos aplicativos de Green Pass, ou através da recuperação, a prova de recuperação, que é um teste PCR positivo, ele tem validade de 180 dias ou 6 meses, e com o QR Code do seu teste, você também consegue ler ele nesses aplicativos de Green Pass ou passe sanitário. E também através da prova de vacinação. Você que foi vacinado na Europa vai ter um certificado de vacinação europeu similar ao nosso do Connect SUS. Como nós não temos o certificado europeu, existem algumas formas de você fazer a validação das vacinas do Brasil para as vacinas da Europa e aí conseguir gerar o seu Green Pass. Você pode fazer isso através da França, pessoal que está indo viajar para a França, vai numa farmácia lá, faz a validação, leva o seu certificado do Connect SUS e eles fazem essa validação lá ao custo de 36 euros. Eu mostrei aqui no canal também outras 2 formas de você poder fazer essa validação ainda aqui no Brasil online. Para as pessoas que estão viajando para a Suíça ou para as pessoas aí que vão para a Itália, dá para fazer esse processo gratuitamente. Eu vou deixar os links com passo a passo de como emitir o seu certificado no link aqui na descrição. Dá uma olhada lá para ver como emitir o seu. É importante esclarecer também que com o Green Pass ou com esse passe sanitário você consegue ter acesso a alguns países que exigem para entrada em restaurante, estabelecimentos comerciais, atrações turísticas. Então com o seu QR Code você vai ter livre acesso, além de poder viajar internamente entre os países da Europa sem a necessidade de fazer o seu teste negativo.
Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que estão viajando para a Europa e estão me retornando, né, como que está a situação em cada um desses países. E da maioria deles, o certificado nosso do Connect SUS, apesar do nosso QR Code não ser lido nos aplicativos de Green Pass, as pessoas, ao chegarem nos restaurantes, nas atrações, mostram o certificado do Brasil e a maioria dos locais você consegue entrar sem problemas. Pessoas que foram, por exemplo, em atrações como Louvre, Torre Eiffel, Disney, Paris, conseguiram entrar sem problemas. Agora que você reuniu todos os documentos que são exigidos para viajar na Europa relacionados à pandemia, vamos a outros documentos que também você precisa para fazer uma viagem internacional para a Europa. Esses documentos podem ser exigidos na hora da imigração, então você tem que estar aí com eles na sua pastinha de viagem, que são o seu passaporte, válido, obviamente, né, dentro do período de validade, uma passagem de volta comprando que você vai voltar para o Brasil, as reservas do seu hotel para mostrar que você tem um local para ficar lá na Europa, ou se não, uma carta convite com alguém assinando que você vai ficar residindo na casa dessa pessoa durante a sua viagem. É importante também ter o seu roteiro de viagem na sua cabeça para você poder falar para a imigração qual que são suas intenções de viagem, né, que são para turismo, os locais que você vai visitar. Isso é uma informação muito importante e você pode fazer todo o seu planejamento da sua viagem com as playlists de roteiro que eu tenho aqui no canal. Tem a playlist da França, da Espanha, em breve vem aí Portugal, Itália. Dá uma olhada aí que tem muita dica boa para viajar. Você também precisa ter os recursos financeiros e aí vai ser o dinheiro que você vai levar na viagem, em espécie, com cartão de crédito, com as suas contas internacionais. Eu também tenho um vídeo falando como abrir sua conta global e economizar bastante no câmbio. Dá uma olhada também na descrição do vídeo. Não se esqueça também de fazer o seu seguro viagem. Se você está indo visitar um país do espaço Schengen, é obrigatória a cobertura de despesas médicas hospitalares de no mínimo 30 mil euros ou o equivalente aí a dólares, que dá mais ou menos 35 mil dólares. E eu vou deixar aqui no link da descrição onde contratar esse seguro, mas basicamente você vai colocar aí a região que você está indo visitar, as datas da sua viagem, seu nome, e-mail, telefone, e aí vai aparecer o site ali com as principais seguradoras que vai fazer uma cotação comparativa e qual é aquela mais barata. Você escolhe a que tiver o melhor custo-benefício. Uma vez que você escolheu o seu seguro, avança para a página de pagamento, confirma seus dados ali, faz o pagamento e a apólice do seguro vai chegar no seu e-mail logo após a confirmação deste pagamento. A oitava etapa é justamente o dia da viagem. Chegou o dia do embarque, então você tem que ficar muito atento aí se está com todos os documentos na sua pastinha, tudo planejado conforme você viu aqui no canal e também se preparar para o teste negativo de Covid, o PCR ou antígeno, caso o seu país que você está viajando exija esse teste. Alguns países exigem e pode variar também a validade desse teste, como por exemplo, o PCR alguns países pedem 72 horas, ou antígeno, alguns pedem 48, outros 24. Então você tem que conferir essas informações e fazer as contas aí de acordo com o horário do embarque do seu voo, se está tudo certo para o seu teste estar válido na hora que você for fazer o check-in. O momento do check-in é o momento que todos esses documentos que eu falei vão ser conferidos. É o momento do check-in o mais importante, porque se você não tiver com esses documentos lá na sua mão, o seu embarque não vai ser autorizado. Então é muito importante, tá tudo certinho. Tudo certo até agora, você embarcou, chegou no país, passou pela imigração e está aproveitando a sua viagem. Mas cuidado, porque você tem que voltar para o Brasil e tem exigência de novo teste negativo para você poder embarcar de volta para o Brasil. Então use sua máscara lá no país que você estiver viajando, cuidado com aglomerações, evite, né, aglomerações, tenha sempre um álcool gel, vai se mantendo prevenido, porque você tem que fazer um teste PCR ou negativo para embarcar para o Brasil e essa é a nossa 9ª etapa do processo. Para voltar para o Brasil, você tem que preencher o formulário da Anvisa, que deve ser preenchido 24 horas antes do voo. Esse formulário da Anvisa é similar ao formulário que você preencheu no embarque para o país que você está viajando. Só que agora o Brasil também exige um formulário como esse, que é esse formulário da Anvisa. Eu deixei na descrição do vídeo o passo a passo de como preencher esse formulário. E além do formulário, você tem que fazer o seu teste PCR com 72 horas de antecedência, ou o antígeno com 24 horas. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado na viagem para não testar positivo. Caso você teste positivo, você não vai ser autorizado a embarcar e vai ter que fazer quarentena na Europa, o que vai gerar um custo alto aí para você de hospedagem extra. Então tome muito cuidado com relação a isso, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo também o que acontece quando você testa positivo.
Todos esses vídeos, como eu já disse, estão na descrição do vídeo. A 10ª e última etapa para poder planejar sua viagem para a Europa durante a pandemia é conferir as playlists aqui do canal. Eu tenho uma playlist sobre planejamento de viagem, uma playlist da Europa e as playlists com roteiro de viagem. Dá uma olhada em todas elas, faça a sua maratona, porque tem muita informação importante. E como eu disse, todas essas 10 etapas que eu mencionei aqui no vídeo, na descrição do vídeo eu coloquei links com vídeos em que eu falo com mais detalhes o que você tem que fazer em cada uma dessas etapas. E eu também deixei o último link da descrição com um desconto para você poder comprar o seu chip internacional de viagem e viajar conectado do Brasil para a Europa. Vai no avião, coloca seu chip lá, já chega conectado, vai ter contato via WhatsApp, poder fazer suas fotos, seus vídeos, postar nas redes sociais, fazer as pesquisas ali de roteiros no Google, acessar o Google Maps para procurar os transportes públicos, o que fazer na cidade, enfim. Ter internet é uma mão na roda, com certeza eu recomendo. Dá uma olhada lá que tem desconto para quem é aqui do canal. E se as informações de hoje foram úteis, o que eu te peço é para deixar o seu like, comenta aqui embaixo, agradecendo o vídeo, com dúvidas, porque isso ajuda demais ao YouTube entender que esse vídeo é relevante e aí eu consigo disseminar o meu canal e ajuda demais no meu trabalho. Te convido também, obviamente, a se inscrever aqui no canal, como eu já disse, tem bastante conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar no seu planejamento de viagem. Tenha uma excelente viagem para a Europa, o processo é super tranquilo, cumpra essas etapas que vai dar tudo certo. Boa viagem e a gente se vê no próximo vídeo.